Olá, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês. Hoje vamos falar do porquê nós precisamos do Senhor Jesus para nos salvar. Por que uma pessoa precisa aceitar a Jesus se ela quiser ter a vida eterna ou ir morar no céu quando morrer? Ou estar no céu quando Jesus vier arrebatar a igreja e ele voltará? Por que uma pessoa precisa de Jesus para não queimar, para não perecer no inferno? Muitas pessoas perguntam isso, né? As pessoas perguntam, mas se eu já tenho a minha religião, eu tenho as minhas crenças, por que eu preciso de Jesus? A minha religião é boa, ela fala de amor, ela fala de coisas boas, por que eu tenho que aceitar Jesus então como meu Salvador? Para poder ir para o céu, para não ir para o inferno? São perguntas justas, são perguntas que a pessoa começa a pensar, né? E vem na cabeça dela essa dúvida. Então são perguntas genuínas, não é? E vou tentar responder para você nesse vídeo aqui. E onde que nós encontramos as respostas para essas perguntas? Nós encontramos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, tem resposta para todas estas questões. Antes, porém, eu peço que você, se for possível, deixe o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal, viu? Inscreva-se aí se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Muito bem, vamos começar então, primeiramente, perguntando por que é que Deus criou o ser humano? Por que é? Os filósofos perguntam, né? Vem aquela antiga questão, né? Oh, por que viemos a este mundo? De onde viemos? Para onde iremos? Né? Aqueles questionamentos eternos aí, né? Mas na verdade a resposta é muito simples. Sabe por que a gente existe? Porque Deus quis. Parece uma resposta simples e até infantil, né? Mas não é não. Por quê? Porque olha só, Deus criou o ser humano. Muito bem. Quando o Senhor Jesus veio, então o Senhor Jesus veio revelar a Deus e a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, lembra quando ele estava ensinando a famosa oração do Pai Nosso, a oração dominical, assim chamada, né, oração dominical? O que ele disse quando ele estava ensinando os discípulos a orar? Ele disse assim, ó, orem assim, Pai Nosso. E aí você conhece o restante da oração, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e aí por aí afora vai. Então, Pai Nosso, você sabia que no Antigo Testamento ninguém tinha a ideia de Deus como Pai, porque isso não havia sido ainda revelado. Eles tinham a ideia de Deus, como Senhor, Todo-Poderoso, Criador, aquela coisa toda. Mas Jesus, ele veio iluminar isso tudo. Ele veio mostrar para a gente que esse Deus, Criador, Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus de maravilhas, ele é o nosso Pai, ele quer ser o nosso Pai. Então, por que é que nós viemos a este mundo? Porque Deus, como Pai, quis ter filhos. Simples assim. É um direito de todo pai ter filhos. Deus, o Criador dos céus e da terra, quis ter filhos. Simples assim. Viemos aqui porque o Deus Todo-Poderoso quis ter filhos. Então Jesus revelou que Deus, esse nosso Deus, ele é Pai e ele quis ter filhos. Em Mateus, quando o Senhor Jesus está lá falando sobre a oração, ele compara, né, o Pai da terra no seu relacionamento com o seu filho aqui da terra, né, com o Pai Celeste, com os filhos dele que somos nós. Então, ele sempre faz essa comparação mostrando, olha, Deus ele é Pai. E porque ele é Pai, ele quis ter filhos. Simples assim. Acontece que quando Deus, então, querendo ser Pai, ele criou Adão e depois da costela de Adão, ele criou a Eva. Então, Deus, do pó da terra, né, ele criou Adão e da costela de Adão, criou a Eva. Ele queria ter uma legião de filhos. Ele queria ter muitos filhos. Por isso mesmo que o Senhor disse, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Só que, antes que isso acontecesse, o diabo entrou na história, enganou a Eva
e a Eva, e por causa da Eva, o Adão também acabou pecando, não é? Então comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não se devia comer, né? Bom, esse ato de Adão fez com que ele ficasse separado de Deus. Antes de Adão pecar, havia uma perfeição completa de relacionamento entre o Criador e Adão e Eva, né? Eram de fato filho e pai ali. Mas quando Adão conscientemente pecou, você sabia que Adão não foi enganado? Tem gente que fala, né? O diabo enganou Adão. Não, ele não enganou Adão. A Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo revelou que a Eva foi enganada, mas Adão não. Adão pecou sabendo o que estava fazendo, ele sabia que ia cair em maldição. Você pode perguntar, mas por que o Adão fez isso? A Bíblia não dá resposta. Tem coisas que não tem resposta na Bíblia, saberemos somente no céu, tá bom? Mas vamos lá, continuando a história aí. Então, Adão, ele não foi enganado. Isso você pode ver nessa referência bíblica aqui do Novo Testamento. A Eva foi enganada, mas Adão não foi. Como Adão era o cabeça, ele era o responsável por tudo que Deus havia criado, então ele foi responsabilizado. E uma consequência do ato de Adão foi ficar separado de Deus. Ele ficou separado do Criador, simplesmente assim. Na verdade, Adão passou a pertencer a Satanás. Essa que é a verdade. A natureza de Adão, antes de pecar, era a natureza de Deus, amor, perfeição. Quando Adão conscientemente pecou, ele passou até a natureza de Satanás, a morte. A morte espiritual é a natureza de Satanás. E a história da nossa queda começa justamente aí. Quando Adão peca, ele abre uma porta para o pecado entrar no mundo. Onde é que nós vemos isso? Vou ler para você. Olha aí. Carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Presta bem atenção no que está escrito aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem, que no caso é o Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito claro aqui, não é? E então o apóstolo Paulo vai falando aqui nesse texto a respeito do pecado ter entrado no mundo através do pecado de Adão. Então, qual é a prova que o pecado entrou na humanidade, em todos? A prova é a morte. Sabia que antes de Adão pecar, não havia morte. Adão era imortal, Adão não morria, Adão era eterno. Adão ia viver eternamente aqui. Lembra que Deus falou para ele? Ele falou assim, não coma do fruto daquela árvore, porque o dia em que você comer, a referência bíblica está aí, você vai morrer. Então, quando Adão comeu o fruto, ele comeu o fruto, morreu primeiro espiritualmente, ficou separado de Deus. Morrer espiritualmente, estar morto espiritualmente, significa estar separado de Deus. E depois de 930 anos, ele morreu fisicamente, tá entendendo? Então, antes de Adão pecar, não havia morte, mas depois que ele pecou, por causa desse pecado, a morte entrou. E pode ver, todo ser humano morre, não é? Todo ser humano morre, independente se é bom, se é ruim, não é? Criança, jovem, ancião, idoso, não é? Todo ser humano morre, mais cedo ou mais tarde. Esta é a prova que o pecado entrou no mundo. Pelo pecado entra a morte, tá entendendo? Então, todo mundo que vem a este mundo, todo mundo que nasce nessa terra, já nasce contaminado pelo pecado, como esse texto fala. Vou ler de novo para você, Romanos 5,12. Olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos os homens morrem? Todas as pessoas morrem? Porque todos têm o pecado, todos pecaram, né? Adão, quando ele pecou, vamos colocar assim para você entender, ele danificou a matriz. O que é a matriz? É aquela forma, né? A forma onde você faz os outros moldes, né? Onde você copia, né? Então, se você tem por exemplo, uma forma de bolo, né? Uma forma de bolo, e você quer fazer vários bolos, você vai usar aquela forma. Você faz um, depois faz o outro, tira o bolo, faz o outro, tira o bolo, né? Vai sair igualzinho a forma.
Só que se você amassar a forma, né, bate a forma em algum lugar, fica um calombo nela, a hora que você fizer aquele bolo, aquele calombo vai sair no bolo também, né? Então Adão, vamos dizer assim, ele foi a forma deformada depois que ele pecou, e todo mundo nasceu com essa deformação que é o pecado, tá bem? Tá entendendo até aqui? Beleza. Agora, olha só que interessante, por causa desse pecado, todo mundo merecia morrer. Todo mundo merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito na Bíblia. Veja aí, olha aí, ó. Olha a referência bíblica aqui, ó, lá na carta de Paulo aos Romanos. Todo pecado merece a morte. Então a condenação pelo pecado é a morte, tá correto? Então todos pecaram, é o que a Bíblia diz. E esse pecado deixa a pessoa, vamos dizer assim, numa posição que Deus não aceita aquela pessoa, entendeu? Enquanto não se resolver esse problema, Deus não aceita aquela pessoa, a pessoa não é aceitável diante de Deus. Como é que um Deus santo pode ficar junto com o pecado? Não tem como, é incompatível, totalmente incompatível. Então, olha o que a Bíblia diz com relação a isso, por causa do pecado, porque todos nasceram com o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10. Olha o que está escrito, olha, não há justo, nenhum sequer. Repito, não há justo, não há uma pessoa justa, nenhuma sequer. Olha que interessante, você vê a revelação bíblica falando, não há uma pessoa justa. Todas as pessoas que nascem a esse mundo, elas carecem da glória de Deus, elas precisam da glória, da graça de Deus. Quer dizer, nenhuma pessoa nesse mundo é merecedora da salvação, porque já nasce com o pecado. Pois veja bem, até Maria, a mãe de Jesus homem, não é? Maria, que muitos até a têm como uma pessoa perfeita, sem pecado. Não, não é verdade. Ela foi sim uma grande mulher de Deus, escolhida a dedo pelo Senhor. Mas até ela reconheceu que era uma pecadora. Eu sei que isso pode até ofender algumas pessoas. Me perdoe, não é essa a intenção. Eu quero que você veja o que está escrito na Bíblia e você vai concordar comigo. Pecadora, Maria foi pecadora no sentido de que ela nasceu com o pecado. Não que ela fazia coisas erradas, não é isso. Maria foi uma mulher de Deus, usada por Deus, escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo, tá certo? Mas sabe o que até ela falou numa certa passagem? Certa vez, Maria foi visitar a sua prima Isabel e olha o que Maria acabou falando. Lucas capítulo 1, versículo de número 46. Maria ali, não é, sendo usada pelo Espírito Santo, olha o que ela diz. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Até aqui tudo bem, né? Olha o que ela diz no versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela diz que ela tinha um Salvador. Gente, quem vem a este mundo sem pecado, quer dizer, ninguém, né? Mas se alguém viesse a este mundo sem pecado, não precisaria de Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Quem é pecador, quem já nasce nesse mundo com o pecado. É isso que você precisa entender. Até Maria nos dá a lição aqui. Olha a humildade dessa serva de Deus. Ela disse, a minha alma se engrandece em Deus, o meu Salvador. Até ela reconhecia que ela também veio a este mundo no pecado. Tá bem? Tá entendendo? Muito bem. De repente você pode estar se perguntando assim, pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu conheço pessoas que não pecam. Aqui você tem que fazer uma distinção, presta bem atenção, olha só. O pecado original é uma coisa, o pecado que a pessoa comete é outra coisa. O pecado original é aquilo que vem com a pessoa já desde o nascimento. Isso não tem quem tira, isso não tem boas obras que conserta. Entendeu? A pessoa já nasce com esse, entre aspas, defeito de fábrica. Não tem o que fazer. Quer dizer, tem o que fazer, você vai ver já comigo. Mas a própria pessoa em si não tem o que fazer. Por mais boas obras que ela faça durante a vida, essas boas obras não vão tirar o pecado original dela. Só existe um meio
desse pecado original sair. E você vai ver comigo daqui a pouquinho, tá bem? Bom, você entendeu então? Quando Adão pecou, o pecado passou para todos e é por isso que todos estão condenados à morte. Mas há um meio de salvação e esse meio foi providenciado pelo próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Olha o que está escrito. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, todos, olha aí, todos, inclusive Maria. Mas quando fala que todos pecaram, é no sentido de que o pecado veio com a pessoa desde o nascimento, entendeu? E carecem da glória de Deus. Aí, olha aí, ó, sendo justificados gratuitamente de graça, por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? A redenção é a libertação desse pecado que já nasce com a gente, entendeu? Em Cristo Jesus. Quer dizer, o texto diz aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como que nós podemos ter essa glória de Deus se manifestando em nossas vidas para nos tirar dessa condenação que já nasce com a gente? Crendo em Jesus Cristo, porque ele diz, olha, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, justiça de Deus quer dizer, o próprio Deus enviou Jesus naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados, para nos tirar daquela condenação. Por isso que ele fala, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, Jesus foi o único sem pecado, porque ele veio a este mundo em forma de homem, foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo e ele foi a única pessoa que nasceu nessa terra incontaminado. O pecado não o contaminou. Por quê? Porque Maria não teve relação com José. Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Então ela engravidou e aquele ser que estava sendo gerado no ventre de Maria era um ser santo, santo no pleno sentido da palavra, não só separado, mas um ser perfeito, que era o Senhor Jesus. Entendeu? Então ele foi o único que veio a este mundo sem pecado. Só uma pessoa sem pecado para trocar de lugar com a gente naquela cruz. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele fez uma obra por nós naquela cruz, tá bom? E é nele, somente nele, porque ele foi a única pessoa que pôde vir a este mundo nos salvar. Entrou nesse mundo sem pecado, ninguém mais. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Salvador. Ora, se o Senhor Jesus, ele é o Salvador, não um dos salvadores, ele é o Salvador, é por isso que nós precisamos dele. Então, como é que você faz para ser salvo? Vamos ver o que Paulo diz? Romanos capítulo de número 10, olha aí a partir do versículo de número 9. Olha aí, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó: se você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração você acreditar, que ele morreu por você, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Confessar com a boca é falar, é chamar Jesus, é invocar o nome dele, invocar Senhor Jesus, sabendo do que ele fez e sabendo que ele é Senhor. Porque há dois senhores nesse mundo. Um é o falso, que é Satanás. O outro é o verdadeiro, que é Jesus. Antes de aceitar Jesus, o nosso Senhor era Satanás. Por isso que Jesus nessa passagem aqui fala assim, que a pessoa não convertida, que a pessoa sem ser transformada, sem nascer de novo, olha aí,
né, tem por pai ao diabo, né? Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela deixa de ser um servo de Satanás para ser um servo do Senhor, entendeu? Para servir ao Senhor, né? Tem um novo Senhor, que é Jesus Cristo. Então, se você invoca o nome do Senhor, você vai ser salvo. Se você diz Senhor Jesus, compreendendo o que ele fez e o que ele é, você é salvo. Só que Paulo pergunta, olha aí, ó, versículo de número 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo faz uma pergunta óbvia aqui, né? Como é que uma pessoa vai invocar alguém sobre quem ela nunca ouviu? E como é que ela vai ouvir se ninguém for lá falar para ela? E como é que eles vão falar para aquela pessoa de Jesus se ninguém a enviar? Não é? Por isso que ele fala sobre evangelizar, sobre anunciar Jesus, o Salvador, aquele que sem o qual não se entra no céu. O próprio Jesus disse isso. Olha aqui a referência bíblica, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 6. O Senhor Jesus disse: Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Ele fala: eu sou exclusivo. Não adianta você querer chegar a Deus por meio de outra pessoa. Não se chega só através de mim, crendo em mim. É como se Jesus falasse, né? Porque se você crê em mim, de fato, você vai ser justificado. Quer dizer, você vai estar justo diante de Deus. Você vai ser transformado. E essa transformação é para te deixar aceitável a Deus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você aceita o que ele fez por você na cruz, você aceita que ele é o teu libertador, você crê nisso. Então, essa libertação daquele pecado original acontece. Você nasce, a velha criatura morre, nasce uma nova dentro de você. Você nasce de novo. E porque você nasce de novo, você nasce aí sim, no Espírito, né? Sem a condenação eterna, sem a condenação do pecado. Tá entendendo? Então é por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus é o único caminho. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá certo? Tá entendendo? É por isso que tem que aceitar Jesus. É por isso que você sem Jesus não entra no céu. Pastor, mas e as obras boas que a pessoa faz? Isso Deus não leva em conta para a salvação, não. Deus leva em conta as obras que você faz, isso é muito bom. E Deus também, claro que ele vê as obras boas que uma pessoa faz, só que para salvação isso não conta. Para salvação eterna, isso não conta, tá? As obras boas de uma pessoa fazem efeito aqui na terra, mas para a vida eterna não tem obra boa que compra a salvação, porque se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo, não é? Por que Jesus precisou ter vindo a este mundo? Porque ninguém pode se salvar. Tanto é, já no Antigo Testamento, olha o que o profeta Isaías diz a respeito das obras que uma pessoa faz para tentar se salvar. Eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Não é assim não. Olha o que Isaías fala. Isaías 64, versículo 6, referência está aparecendo aí, olha o que ele fala, olha, mas todos nós somos como o imundo. Ele fala todos nós, a humanidade inteira, somos como o imundo. E todas as nossas justiças, quer dizer, todas as obras boas que fazemos, como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quer dizer, a pessoa que pensa que as suas obras boas a salvarão, estão enganadas, né? Porque não são as obras de uma pessoa que a levam para o céu, tá bom? Não é isso. É você nascer de novo que te leva para o céu. Como que você nasce de novo? Quando você invoca o nome do Senhor, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, quando você crê nele como teu Salvador, aquele que morreu na cruz por você e lá derramou o seu sangue, e você crê que ele está ressuscitado, e você o chama de Senhor, tua salvação se consuma, tá bem? Outra palavra aqui, outra passagem aqui que mostra que não é por obras que somos salvos. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Olha o que diz no versículo de número 8. Olha o que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele fala, porque pela graça de Deus, né?
porque Deus resolveu mandar Jesus morrer por nós. Isso não fomos nós que fizemos, foi Deus que fez. Por isso que ele fala, é pela graça de Deus que nós somos salvos. E aí ele fala, não, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como ele fala no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, para que nem diga, eu vou para o céu porque eu mereço, eu vou para o céu porque eu faço caridade, eu vou para o céu porque eu faço isso, faço aquilo. Ele fala, não, ninguém vai poder falar, eu mereço. Não, todos vão ter que dizer, pela graça de Deus, eu sou salvo. Eu sou salvo porque Cristo merece, não eu. Eu nasci no pecado e fui concebido no pecado e vivi uma vida amarrado no pecado, na natureza pecaminosa. Mas foi Jesus que me desvencilhou do pecado. Foi ele morrendo na cruz por mim que ele me libertou do pecado, da condenação do pecado e, consequentemente, da condenação eterna no fogo do inferno. Está entendendo? É assim. Então, por isso que é necessário uma pessoa aceitar Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual se possa ser salvo. Olha a referência bíblica aí, ó. Vou repetir. Não há outro nome, não há outra pessoa entre a humanidade toda, em toda a sua história, que possa salvar você. Ninguém, de qualquer religião, só Jesus. E Jesus não pertence à religião. Jesus é Jesus, né? Religião é o homem que inventou. Jesus é Jesus, o Salvador, aquele que salva, aquele que nele crê. Tá bem? Entendeu essa palavra? Eu espero ter sido claro para você, mas medita nessa palavra. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ah, já? Ótimo. Então continue firme na fé, cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Você já aceitou Jesus? Talvez você diga, não, pastor, eu não aceitei Jesus ainda. Agora que eu entendi o porquê que eu preciso dele. Então você pode fazer comigo uma oração. Para você que já aceitou Jesus, você vai me ouvir orar, você apenas agradeça a Deus. Para você que não aceitou Jesus ainda, mas quer aceitar agora como seu Senhor e Salvador, né? Se você entender que você é pecador, tá? Por isso precisa de um Salvador, e esse Salvador chama-se Jesus, mas você invocar por ele, na mesma hora você vai ser salvo. Algo diferente vai acontecer dentro do seu coração. Quer aceitar Jesus? Quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Vamos orar então? Inclusive, se você quiser colocar um copo com água aí também, pode colocar, porque de repente, além de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para resolver o teu problema espiritual, a tua alma, né? Ainda você pode aí talvez estar doente, enfermo, e nós vamos orar a Deus para Ele te curar também, tá bem? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado pela Tua bendita misericórdia, muito obrigado pelo Senhor nos ter dado a Tua palavra, mas muito obrigado ainda mais porque o Senhor nos deu o Teu Filho Jesus para nos salvar, Senhor. Se não fosse Ele ter vindo a esta terra em forma de homem, igual a nós, só que sem pecado, ai de nós, Senhor. Mas Ele veio por amor a nós. Então, Pai, obrigado porque o Senhor Jesus nos foi enviado. Agora, Pai, eu peço ao Senhor em favor dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está hoje recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa que hoje está entregando a sua vida para o Senhor, essa pessoa, Pai, que está reconhecendo que é pecadora e que não consegue salvar a si mesma, mas que precisa de um Salvador e entendeu que Jesus Cristo é esse Salvador e ela está dizendo com a boca, Senhor Jesus. Então você que ora comigo, fala assim comigo agora, é para abrir a boca e falar, não é para pensar, é para falar. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor para te obedecer e Salvador da minha alma, da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Fala assim comigo agora. Repita com a boca. Pai Celestial, eu te agradeço pela salvação que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Enche o meu coração com o teu Espírito Santo e que a partir de agora eu seja de fato uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar a oração para terminar, para encerrá-la então. Pai, já que essa pessoa
com a própria boca confessou a Jesus como Senhor. Salva, Pai, confirma essa palavra, que essa pessoa nasça de novo agora e passe a viver uma nova vida, em novidade de vida, como diz tua palavra. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado pela bênção derramada, muito obrigado pela vitória. Pai, cura essa pessoa que está enferma também, tem misericórdia dela, Pai. Essa pessoa que já aceitou o Senhor Jesus já faz tempo, mas andou no caminho errado, andou se desviando, Pai, andou cometendo coisas que não são agradáveis aos teus olhos, mas te pede perdão agora. Então, Pai, perdoa, em nome do Senhor Jesus, purifica essa pessoa de todo o pecado. Pai, santifica esta água e que no beber desta água, qualquer pessoa que esteja orando comigo possa encontrar também cura e alívio em nome do Senhor Jesus. Pai, pela certeza da bênção derramada, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e amiga, acabamos de orar, dê graças ao Senhor. Você que aceitou Jesus hoje, viu? É um vídeo, eu sei, mas a mensagem foi passada, entendeu? Se você acabou de aceitar Jesus, procure uma igreja para se congregar, uma igreja que pregue a Bíblia completa, a Bíblia como ela é, de um Deus que tem poder para salvar nossa alma, mas também para nos dar provisão enquanto estivermos nessa terra, provisão de saúde, de proteção, de provisão financeira, material, né? Proteção da família. Olha, Deus ele é bendito e santo e tem todo o poder para realizar tudo isso em nossas vidas. E outra coisa, sirva ao Senhor para que Ele possa te usar para fazer com que outras pessoas também venham a conhecer Jesus Cristo, o Salvador. Tá bem? Deus te abençoe grandemente e até a próxima!